Então vamos lá para mais uma análise aqui. Então começando com esse jogo contra o Marikubi, japonês 372 de ranking. Eu tenho a sorte aqui de estar com o primeiro jogador, com essas três peças azuis, brancas na verdade. Ele decide pegar o primeiro jogador. Eu já consigo montar aqui com os azuis a minha segunda fileira, dando match com a terceira. Ele monta a segunda dele. Eu tiro a terceira dele e monto a minha primeira. Tá, e nesse jogo vai ter uma situação final para a quarta e quinta rodada que foi bem interessante. Então ele consegue pegar três brancas, tá? Eu forço ele pegar para juntar duas pretas e duas vermelhas. Vamos ver se ele tira as minhas vermelhas. Ele tirou as vermelhas e tá montando a primeira coluna. Apesar de não ser a melhor, eu decido tirar as duas amarelas dele para não facilitar a vida dele montar a quarta e quinta fileira, apesar da primeira coluna, de uma mesma coluna. Então aqui tem duas pretas, dois pares de pretas, então vou conseguir finalizar a minha quarta linha. E aqui acontece o primeiro movimento, acho que realmente mudou o jogo. Então eu deixo de completar a minha quarta coluna e dou um desmatch, né? Tipo, eu vou para uma outra coluna que não tem muito a ver com a minha, tá? Um de distância, dois, né, na verdade. E ainda deixo com a intenção, ele pode aqui pegar os dois pretos e colocar aqui. Então eu arrisco essa jogada sabendo que eu vou completar a quinta coluna. Então eu deixo de completar a minha quarta para completar a minha quinta, porque eu vejo que tem muitos brancos e os brancos servem aqui para ele, tá bom? Então eu decido pegar aqui, finalizo a minha quarta, ele não tirou a minha, finalizo a minha quinta, vamos ver o que eu fiz, não lembro realmente. Tá bom, então eu tiro as duas, então vamos lá, tirei as duas vermelhas dele para ele não completar a quarta coluna dele, e ele vai ficar com a quarta coluna dele travada ainda, sendo que a quarta coluna dele está longe do centro e não tem peças amarelas suficientes para ele completar a quinta coluna. Então agora eu tenho a chance de decidir aqui. Eu não lembro se eu fico com a minha coluna travada. Eu tiro, ok. Ele tira de mim, utiliza e eu acabo quebrando. Porque eu sei que podem sair alguns azuis. Já saíram bastante pretos, né? E faltam alguns azuis para saírem. Eu prefiro esperar os azuis saírem. Então eu não travo a minha coluna com a minha linha com pretos, tá? Por isso não coloquei aquele preto aqui, sim eu quebrei. Finalizo a minha quinta coluna. A minha quinta linha, perdão. Não era uma pressa esses dois vermelhos, porque eu até posso precisá-los dele aqui, mas ainda existiam quatro vermelhos, né? Então não seria um movimento super esperado para eles fazerem agora, super apressado, né? Não precisa ser urgente. Então acabo sobrando dois vermelhos ainda para mim também. Ele precisa de um amarelo. Deixa ele travado e ainda faço aquela tática de deixar três movimentos ou movimentos de números ímpares. Porque eu sei que existem duas cores que servem para mim e ainda estão grudadas na minha base, né? Que eu já comecei a construir. E ele quebra 4 a mais do que eu. Faço bons pontos de adjacência, ele também. Só que eu faço melhor. E a minha quinta coluna agora está destravada e a dele não. Então percebam aqui que tem três amarelos e tem alguns azuis do qual ele pode colocar aqui e completar a coluna dele, né? Apesar de não ter tantos brancos, mas só dele colocar um ou dois aqui, ou até mesmo nenhum, na próxima rodada ele é capaz de finalizar
a coluna dele. Então o que eu acabo fazendo é eu completando minha quarta coluna, eu dando a intenção de completar a mesma coluna que ele, tá? Principalmente porque tem 3 amarelos aqui, ele não precisa, tá? Então ele decide pegar apenas um azul, que eu acho uma jogada errada, porque tudo bem, tem 2 vezes ele vai conseguir completar, mas pelo menos vai sobrar pelo menos mais um pra mim aqui, o que não vai ser de todo mal, lógico. Sobra mais um, que eu decido colocar na minha segunda, porque agora tem 2 opções para colocar a minha segunda. Escolhi colocar na minha primeira, porque agora tem 2 opções para minha segunda fileira. E sobram 3 vermelhas perfeitamente encaixados com a coluna que eu já estava construindo. E aqui ele não vai conseguir completar essa coluna, apesar dele ter finalizado ela até a quarta linha. E esta coluna aqui fica bem machucada, porque tem 4 azuis que sobraram, apenas 2 brancos, então ele com certeza não vai colocar, e eu preciso de um aqui para finalizar o jogo. Ele tira meus 2 vermelhos? Não, ele finaliza o jogo. Então eu não preciso mais finalizar o jogo, não preciso me preocupar com isso, eu já tenho uma vantagem de 3 pontos, uma coluna, sendo que eu vou conseguir com certeza, agora com este movimento que ele deixou de fazer, né? Se ele pegasse, eu pegasse, ele pegasse, eu pegasse, eu ainda completava, mas teria uma dificuldade aqui de que os azuis convergiriam, né? Estariam todos no centro. Eu teria uma dificuldade em pegá-los. Aqui ele poderia pegar. Horrível esse movimento aqui, mas tudo bem. Aqui ele poderia pegar os azuis, né? E tirar a minha segunda coluna. Então eu decido juntar os 2 azuis. Ele não tem muito para onde fugir. Pega 2 pretos. Ele tira mais um azul. Sendo que tinham mais 3 pretos aqui. Acho que ele acaba desistindo aqui do jogo, que eu completo duas linhas, né? E aqui ele demorou bastante, pode ver que ele ficou sem tempo no turno dele. Ele ainda tinha acho que 1 minuto e meio. E ele esperou até esse tempo finalizar para fazer a jogada dele. Acabei não entendendo. Ele demorou aqui de novo. Então acabei não gostando tanto assim desse final aqui em relação a como ele jogou. Mas a questão de pegar este quinto aqui, esta quinta fileira, colocando com brancos e evitando dele completar uma coluna, eu achei uma ótima decisão e uma interessante jogada, pelo menos aí. Então é isso, muito obrigado.